Agora sim. Tudo bem, Leila? Bom dia. Bom dia, Jorge. Prazer falar contigo e bom dia para os ouvintes da rádio também. Bom, Leila, por que surgiu essa polêmica, né? Por que veio à tona essa polêmica sobre adultização e exploração indevida de crianças e adolescentes em redes sociais? Nós aqui, por exemplo, eu e você, há muito tempo, quando falamos sobre exposição em redes sociais, você sempre destacou isso, né? A, 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 alguns excessos que deveriam ser combatidos. E agora o Brasil discute essa questão que veio através de uma palavra: adultização. Jorge, na verdade, não é novidade, né? A gente vem acompanhando com o passar dos anos a utilização por crianças e adolescentes cada vez mais precoce das redes sociais, através dos jogos, de exposição de fotos na rede, de vídeos na rede. Só que a gente sabe que, a gente já conversou sobre isso, por trás disso existem criminosos e existe também a questão psicológica das crianças. A coisa está tomou uma proporção tão grande que, na verdade, as pessoas já viam, a gente já falava, os psicólogos já falavam, isso já foi bastante debatido nas redes sociais por vários psicólogos que trabalham com crianças e adolescentes, mas ninguém dava muita bola. Aí aconteceu do Felca, que é um influencer bem jovem e fala de uma forma muito nua e crua, expor fatos com provas. Aí isso tomou uma proporção muito grande porque ele é muito ouvido por jovens, né? E isso então acabou despertando o interesse porque ganhou o Brasil essa discussão, né? Finalmente. Sim, sim. E foi super importante porque, por exemplo, como esse rapaz, o Felca, tem um público muito jovem, ele também mostra para os jovens que isso é ruim, entende? Mas a adultização é uma coisa muito séria, porque é um fator psicológico muito grave para a criança e para jovem, sabe? Uhum. Agora, o importante é a gente explicar o que é adultização, o que está se discutindo, o que está se debatendo, porque muitos adolescentes, crianças, pais, mães acabam não entendendo muito bem isso. A adultização é você colocar a criança ou adolescente numa situação de adulto, desde comportamentos, de forma de pensar, de se vestir, de se expor. Entende? A criança, ela tem as fases de ser criança, ela tem que ser tratada como criança, de brincar de boneca, de brincar de carrinho, usar roupas que são adequadas para a criança, porque aquilo ali é o universo dela. Se você começa a colocar a criança numa situação de adulto, em que ela se expõe de uma forma adulta, ela é muito precoce ainda psicologicamente. E é isso que os jogos virtuais e as redes sociais estão fazendo. Por isso que nós temos tantas crianças com transtorno psicológico, com tendência a suicídio, se mutilando, porque elas não têm maturidade para lidar, um psicológico para entender tudo o que acontece. E o que configura uma exposição indevida de crianças e adolescentes nas redes sociais? A exposição indevida, Jorge, ela é um termo muito complexo, porque quando a gente fala, o que para mim é uma exposição indevida? Ah, é colocar uma criança seminua numa foto, fazer dancinhas eróticas. A gente teve muito com a exposição do funk também, né? Essa coisa de rebola a bunda e faz isso e faz aquilo, letras sexuais, pornográficas, e as crianças e os adolescentes estão sujeitos a isso nas redes sociais. Como isso dá muita visibilidade, até por causa dos pedófilos e tudo mais, a criança acha que ela está abafando na cabeça dela. E isso não é assim. Então, a exposição indevida é como você coloca seu filho, como você expõe a criança na rede social. Antigamente, a gente tinha um álbum de foto, que tinha aquela foto na banheira, a criança peladinha na banheira, lembra? Sim. Era até uma tradição de família fazer aquela foto da gente pelado numa banheira plástica, antigamente. Hoje, essas fotos estão na rede social para o mundo inteiro ver. Os pais acham que estão fazendo uma coisa bonitinha
mas ao mesmo tempo eles estão colocando o próprio filho em risco numa rede em que o mundo inteiro enxerga. E não tem, eles acabam não tendo esse conhecimento, essa compreensão, talvez essa dimensão, né? Porque para uns como você falou, pode ser até cultural, não tem malícia, não tem maldade. Mas onde Exato. isso chega, né? Um mundo onde isso vai chegar, pode ser um mundo de malícia e maldades, né? Principalmente crime. Principalmente o crime, a rede de pedófilos, a venda de fotos, né? Enfim, assim, quando a gente ouve tudo o que acontece, Jorge, se eu pudesse descrever para você tudo que a gente vê na rede social em termos de crime contra criança e adolescente, nós teríamos que falar um mês sobre isso, porque assim é muita coisa. Se os pais tivessem a noção, os responsáveis por crianças e adolescentes não deixavam usar o celular mais. Sabe? Então, assim, a exposição indevida é qualquer coisa que possa tornar aquela criança fácil para uso de pedófilo, para venda de foto, por uma série de fatores. E existem casos, né, que a gente acompanha de crianças com dancinhas, arrumadinhas, e os pais às vezes estão apenas querendo mostrar a beleza dos filhos ou a habilidade dessas crianças e podem estar aí cometendo um ato desse, um ato de uma exposição indevida? Sim, sem dúvida nenhuma. Hoje a gente já discute se é certo você expor foto de criança e adolescente. A gente já fala disso já com esse olhar. Por quê? Porque você acha muito bonito aquilo. A gente é assim, os pais são assim. Olha, meu filho, que lindo, que isso, que aquilo. Só que a gente não entende a dinâmica que acontece na rede social. E quando eu falo a rede social, eu não estou falando só de Facebook, Instagram, TikTok, eu estou falando dos jogos online, a exposição dessas crianças em tudo que envolve a rede social, onde elas estão realmente correndo risco, sabe? Essa exposição indevida é crime? É porque a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ela trata de todos os crimes que envolvem a criança ali. E aí você pode ter, porque assim, cada caso, Jorge, é um caso. Mas dentro do Estatuto da Criança, a gente tem a violência psicológica, a violência física, a exploração sexual. Dentro da exploração sexual, a gente fala em expor sexualmente uma criança comercialmente, a produção de pornografia infantil, e isso é uma coisa que ela é muito ampla. Você diz assim, mas eu não coloco o meu filho na rede social, não estou expondo, mas depende da forma como aquilo ali está sendo colocado. E como isso leva, por exemplo, pode ser um ato de negligência, de abandono, você deixar uma criança, por exemplo, no futuro, Jorge, não muito longe, a gente vai ter pais sendo responsabilizados pelas mutilações e tendência a suicídio porque abandonaram, foram negligentes com as crianças em relação à rede social. Entende? Entendo. Porque o pai e a mãe, ele tem que entender que rede social, que celular não é babá. E os psicólogos já falam que antes dos 6 anos de idade é para evitar. A criança não tem que estar no celular, porque ela perde a primeira infância, ela perde as coisas que é de brincar, que é de experimentar, de estar com os pais, para ficar preso a uma tela de celular que depois vai virar um vício e que vai gerar uma série de transtornos. Agora, Leila, a gente tem muitos pais, né, que na correria do dia a dia, devido a toda a responsabilidade que se tem hoje em dia, né, todo mundo tem muita responsabilidade, Sim. acaba passando muita coisa despercebida mesmo dentro de casa, né? Hoje eu digo assim, ó, a melhor forma de você saber quem é seu filho é se aproximando dele e entendendo o universo dele. Então, por exemplo, eu só consigo entender um jogo online se eu jogar com meu filho. Aí eu vou entender o que acontece dentro daquele universo. Então, os pais, eles precisam estudar. A gente tem que entender esse universo para poder ter um diálogo com as crianças e os adolescentes sobre o mundo deles.
Você não consegue trazer uma criança ou adolescente para o mundo dos pais se você não se conectar na linguagem deles. Então, assim, por exemplo, tem que saber o que acontece no mundo desse, por exemplo, o Felca. O Felca é um cara que eu não acompanhava, mas a minha filha de 11 anos acompanha. Aí, com essa repercussão toda, eu passei a assistir várias entrevistas dele, coisa e tal, para entender o que ele fala, a dinâmica e tudo mais. Então, você vê, eu tive que me adaptar para uma coisa que ela já acompanha e já sabe, entende? Uhum. Então, quando ela disse para mim, mãe, você postou ali uma história do Felca, ai, que legal, mãe, olha que bacana, não sei o quê. Aí eu posso entrar no mundo dela e conversar sobre esse influencer com ela, o que que ele está falando, por que que ele está falando, coisa e tal. Mas ela achou o máximo, por quê? Porque eu estou dentro do universo dela. Então, os pais, mesmo com a vida corrida e tudo, quem tem filho tem responsabilidade. Então, não dá para evitar. Mas eu não tenho tempo, mas você vai ter que achar um tempo para interagir com seu filho e entender o que está acontecendo, porque ele pode estar sendo vítima de violência psicológica no mundo digital e depois desenvolver transtornos seríssimos que vão custar vários tratamentos psiquiátricos, psicológicos e tudo mais, sabe? Entendo. Eu estou conversando com a Leila Cagliari, ela é advogada do direito digital. Nós estamos falando aqui sobre a polêmica envolvendo adultização. Hoje, inclusive, tem um projeto que pode ser votado no Congresso Nacional sobre esse tema e a exposição indevida de crianças e adolescentes nas redes sociais. Lembrando, né, Leila, isso explodiu no Brasil recentemente após denúncia de um youtuber divulgando a exploração, né, de como é feita essa exploração de crianças e adolescentes nas redes, né? E é importante, assim, que as pessoas realmente, porque ele fala numa linguagem muito clara e muito crua da situação, então é mais fácil para você compreender. E sobre esse projeto que você falou agora, realmente, para tu ter uma noção, esse projeto, ele é de 2002, 2002 não, perdão, 2022, se não me engano, é de 2022, que já se estava discutindo essa responsabilidade. Aí, assim, ficou parado dentro da Câmara de Deputados, e agora, diante disso tudo, hoje está sendo votado. Eu vi ali na pauta que ele está sendo votado hoje, e é justamente sobre como você vai proteger a questão dos provedores de jogos, de redes sociais, em relação às crianças. Todos os tipos de fornecedores de produtos e serviços de tecnologia. Nós não estamos falando só de joguinho, mas estamos falando de um contexto de utilização de criança e adolescente em tudo, seja numa propaganda de internet, sabe? São várias questões ali que estão sendo avaliadas. Como é que os pais, Leila, podem perceber que seus filhos estão envolvidos em adultização ou exposição? Como é que eles podem ter essa percepção? Às vezes eles acham, essa foto é uma foto comum, um assunto discutido é comum. Quais são os sinais? O que você pode levar para os pais que não compreendem muito ou não entendem muito, né? Não estão muito nesse mundo no dia a dia? É comportamento, Jorge. É desde a roupa que veste, porque principalmente os adolescentes, eles querem pertencer a um grupo, né? Isso é importante para o processo de adolescência. Mas, assim, a forma como se expõe, né? Se você vê que é uma coisa mais erótica, a menina dali está colocando uma roupa que é muito sensual, tem 10, 12 anos, né? Ela é uma criança ainda, apesar de que hoje, 10, 12 anos, tem gente que é maior que eu, que tem um corpo de adulto já, né? Então, assim, de que forma isso tá? A fala, o tipo de fala, realmente é muito vinculado a comportamento. É a criança deixar de passar pela fase de brincar de boneca e de carrinho e já começar a se comportar como um mini adulto. Mini adulto, a gente fala de vestir, de comportamento, sabe? Mas já não Então, tem.
Mas já não tem Oi? muitos pais que induzem isso por natureza? Ah, sim. Isso a gente, até no sul, eu acho que a gente não percebe tanto, mas assim, quando a gente anda para São Paulo, Rio de Janeiro, a gente já percebe mais essa indução, porque é comportamental. Eu já tive casos de criança, tipo, na escola, 8, 9 anos, beijando na boca e falando linguagem de namorados, de adolescentes, coisa e tal. Já vivi esse tipo de situação. Então, é preciso ter, os pais cuidando dos filhos. E assim, se a gente não cuidar, Jorge, a gente sempre tem que lembrar, e eu acho que eu já falei isso para ti, que são esses jovens que vão ser os adultos do futuro e que vão cuidar da gente na velhice. Então, que tipo de adulto nós estamos criando com base em tudo que está acontecendo? Sabe? Porque e outra coisa que tu falou ali dos pais induzirem, muito dessas crianças que estão nas redes sociais e no YouTube tem a ver com tem a ver com aquela cultura que foi criada que se a criança começou a fazer videozinho, aí começou a ter exposição, aí o pai vê uma forma de ganhar dinheiro, meu filho vai virar youtuber, vai ganhar dinheiro, coisa e tal. Tem pai que vive da exposição do filho hoje. Você não viu o caso, viu o caso do Ítalo ali que foi preso? Ele pagava mesada para os pais de 2, 3 mil reais, sustentava os pais das crianças, daquela menina, enfim, da adolescente, para que ele pudesse usar a menina em conteúdos de internet. É. E a gente não sabe, E isso mas no final são muitos casos que existem nesse sentido, né? são, são, sim. Tem o pai vendendo criança, né? A gente tem, poderia dar para você inúmeras situações de crianças sendo os pais sendo aliciados para colocar para que peguem as crianças para vários tipos de coisa. E é possível isso passar De, despercebido, Leila? Será que os pais, sem claro, conhecimento, sem visão, sem entender o mundo online, por exemplo, né? Aparece alguém dizendo, ó, seu filho, sua filha vai receber X por mês, vai ter uma participação, e o pai acaba não entendendo muito, mas o dinheiro muitas vezes é em uma situação necessária e acaba autorizando. exatamente. E às vezes assim, ó, olha, Jorge, eu não vou nem te dizer que os pais não sabem. Mas às vezes a própria necessidade ou o fato de precisar do dinheiro para série de coisas, aquela questão moral que a gente tinha no passado do certo e errado, a gente não tem mais, sabe? Então Uhum. assim, leva, eu vou ganhar meu dinheiro, ele vai educar, vai mandar para a escola, vai fazer isso, vai fazer aquilo, tá bom. A gente sabe no Brasil que tem pais que vendem os filhos por um prato de comida, que expõem para abuso sexual por troca de dinheiro, ou por comida, ou por uma série de fatores. A rede social não é diferente disso. Entende? Ela só tem uma Lamentavelmente. exposição, ela tem uma exposição mundial. Tudo que a gente posta, o mundo inteiro pode ver. É, Então, né? Então, assim, será que é diferente? O que a gente tem que avaliar quem tem filho tem responsabilidade. A responsabilidade pela educação das crianças e adolescentes é dos pais, né? Não dá para terceirizar para a escola, para a internet, para a rede social. É os pais. Que adulto você está criando? Essa é a questão. Então, a gente precisa olhar para o passado, olhar para as situações e ver as fases. O que é saudável em cada fase da criança e do adolescente. E cada vez mais evitar o consumo de conteúdo digital. uhum. E os pais podem ser Ou controlar. os pais podem ser responsabilizados judicialmente em caso de comprovação de alguma exploração? Claro, claro, porque eles são os responsáveis legais. Mesmo Então, eles vão ter que se explicar na justiça. Por que mesmo você deixou seu filho fazer isso? Sabe? mesmo sendo induzidos. Sim, aí você vai ver como é que é. O que é ser induzido, Jorge? Eu entendo assim, se uma pessoa é analfabeta,
o juiz olha para aquela pessoa e vê que ela não tem condições de entender o que está acontecendo, ele até pode absolver no caso de uma situação. Agora, muitos pais têm conhecimento, têm instrução, e mesmo assim deixam os filhos se expor, ou por dinheiro, ou por achar engraçadinho, por achar bonito, né? Só que não tem noção do mal que faz para o psicológico da criança. Exato. Bom, ô Leila, outra questão, né? Jogos parecem ser umas coisas assim. Você vê aqui um adolescente, uma criança, brincando num joguinho. Parece ser muito inocente. Onde é que pode estar o problema aí que os pais têm que ficar atentos? Olha, os problemas, Jorge, é que assim, tá dentro do jogo, ele tá subentendido. Por exemplo, você vê ali jogando, vou pegar agora, por exemplo, a questão do Roblox. Eu já falei dele, porque é um jogo que eu conheço, né? E que até essa semana saiu uma notícia que iam responsabilizar o dono do jogo em função de deixar dar acesso a questões sexuais no jogo. Então, assim, ali dentro, brincando, vão acontecendo cenas que são de sexualidade, que induzem a crimes. Tipo assim, tem uma parte do joguinho lá que, por exemplo, tem a pessoa que entrar na sua casa para roubar você, entende? E isso é uma coisa do joguinho, mas na cabeça de uma criança pequena, ela pode achar que roubar é uma coisa normal. Tu entende? Então tem Entendo. várias, utilizar personagem do joguinho para fazer cenas de sexo, tudo no joguinho, em desenho. Você entende? E isso acontece, só que na cabeça da criança, aquilo ali está funcionando também. Ela começa a achar que é normal. Sim. E quais são as orientações que você pode passar aos pais que se preocupam com essa situação? Primeiro, até os 6 anos, evitar a exposição de celular. Celular, a internet não é babá de filho. Você está prejudicando o desenvolvimento da criança. Eu já vi bebezinho espernear e chorar e não comer se não tiver o celular na frente. Porque os pais acostumaram ele, para ele ficar calmo ou para ficar ocupado, a botar o celular na frente e vai comendo. A criança, ela está sendo educada. Se eu tirar depois o celular dela na hora de comer, ela não quer mais comer. Ela briga, ela faz birra, ela esperneia, sabe? Tem filho batendo no pai porque o pai botou de castigo e tirou o celular. Se torna agressivo, violento, porque aquilo gera muita ansiedade, porque vira um vício de verdade. Então, tá informação, evitar o celular, evitar a rede social. Vai crescendo, você vai educando, ensinando o que é pedofilia, o que acontece na rede social, dando conteúdo controlado, entrando nos jogos, acompanhando os jogos que ele participa, assistindo, vendo o que acontece, a mudança de comportamento, se a criança se torna mais ansiosa, mais agressiva, sabe? Por exemplo, no mundo da rede social se fala muito palavrão. Tem criança que em casa, às vezes os pais nem falam palavrão, mas ela começa a falar. Por quê? Porque ela está ouvindo aquilo o tempo todo, né? O comportamento sexual muito precoce, os termos, porque a internet ela é aberta. As crianças vêm perguntar, por exemplo, a criança pergunta o que é tesão? Vamos dar um exemplo assim. É, eu vou dar palestra em escola, eu dou palestra em escola também. Eu dou muita liberdade para as crianças falarem, porque eu falo a linguagem que elas entendem. Então, tem criança que pergunta para mim, mas o que é tesão? O que é isso? O que é aquilo? Aí eu pergunto, aonde você ouviu isso? Ah, não, porque eu vi um vídeo outro dia que falava sobre isso no TikTok. Isso é só um exemplo bem simplesinho, sabe, Jorge? Uhum. Tem coisas muito mais, por exemplo, criança acessando conteúdo pornográfico, vídeos pornô. Isso eu duvido uma criança, um adolescente numa escola, assim, eles veem, os pais não sabem, mas eles estão vendo. Aí, como a gente conversa numa boa, brincando, eles acabam falando. Entendo. Então, ter essa atenção, sempre evitar celular até os 6 anos de idade. Sempre parece, né, quando a gente fala assim, que redes sociais, internet é um problema para o mundo. É mesmo? Não é. Eu não vejo assim. Eu acho que a tecnologia, a internet, trouxe muita coisa boa. Hoje a gente trabalha,
muitas vezes em casa, a gente estuda online, não precisa sair de casa, facilita muito, tem conteúdos do mundo inteiro bons, a gente tem tudo na internet. A questão é o filtro que você vai fazer, entende? Então, não é, a gente tem que utilizar a internet para aquilo que é bom, para aprender, enfim, várias coisas. E, e é uma. E o cuidado, eu acho que tudo é cuidado. A gente é livre, Jorge, todos nós somos livres para fazer escolhas. A questão é a escolha que a gente faz. Mas só que enquanto a gente tem menor, criança e adolescente sobre nossa responsabilidade, nós somos responsáveis por eles, né? Exatamente. Leila Cagliari, muito obrigado pela participação nesta manhã aqui pela Itaberá. Imagina, eu que agradeço. Sempre um prazer poder conversar com vocês. Um abraço. Eu conversei com a advogada do direito digital, Leila Cagliari. Nós falamos aqui sobre a polêmica envolvendo adultização e a exposição indevida de crianças e adolescentes em redes sociais.